Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à nossa última aula da série Atos do Espírito Santo. Amém? E nós vamos começar durante uma semana, vamos começar a partir de amanhã, nós vamos falar sobre Atos, a Igreja Viva. Nós vamos falar sobre comunhão. O que é comunhão? O que é unidade? Né? Vamos descobrir o que é isso. Será que congregar é o que eles dizem aí? Você ir num culto, numa igreja, numa instituição? Será que isso que é congregar? Será que comunhão é realmente o que eles falam aí? Isso é comunhão? Será que a igreja de Atos vivia isso? Sabe que quando a Bíblia diz a palavra comunhão, ela está falando simplesmente de estar junto em um lugar, em um ambiente? Será que isso é comunhão? O que como a igreja de Atos vivia? Vamos estudar isso. Vamos ver isso segundo a Bíblia. Vamos estudar o poder da comunhão. Como a comunhão ela é poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos estudar isso, vamos descobrir essa realidade. Vamos descobrir essa realidade. Uma das maiores facções do Brasil, ela usa a Bíblia como base constitucional dela, de regras e lei. E ela usa um texto da Bíblia, em especial, para falar de irmandade. Eles se consideram irmãos. Irmãos mais do que irmão de sangue. E eles usam a Bíblia. Eu falo que eles dão de 10-0 em qualquer igreja. Nós vamos estudar sobre isso. Vamos terminar este aqui. Parabéns para você que está terminando. Você que me assiste pelo YouTube, parabéns para você que está terminando essa série também, que acompanhou todas, né? E tem bastante pessoas acompanhando, glória a Deus por isso. Isso é muito bom. Pessoas aprendendo mais. E, te convido para a nossa próxima série. E logo após essa série, em nome de Jesus, se o Espírito Santo permitir, que nós temos que dizer como o Tiago disse, né? Tiago, ele nos alerta que é imprudente dizer, amanhã farei isso e farei aquilo. Ele falou que o homem sábio, ele diz assim, se Deus quiser, faremos isso e faremos aquilo, se ele permitir. Né? Então, se ele permitir, nós, a partir de amanhã, estudaremos Atos da Igreja Viva, comunhão, unidade, ser um, e depois começaremos aí o curso de teologia. O curso de teologia, ele tem uma coisa diferente, que eu já vou avisar aqui já. Lembra você que me assiste pelo YouTube já saber, você precisa ser inscrito nesse curso, tá bom? E ele pode... Irmã, então, eu vou falar sobre isso agora, irmã Lucinéia. Vou falar sobre isso agora, tá? Olha só. Nós temos aqui hoje, tá bom? Uma equipe. Então, nós temos 3 pessoas, né? Que nós estamos orando, e provavelmente a irmã Sandra já faz parte dessa equipe também. A irmã Sandra já faz parte dela, que a irmã Sandra já é a tesoureira do ministério. Ok? Ficha de inscrição da irmã Leila. Vou te mandar, irmã Leila, a ficha de inscrição. Vou te mandar, não manda um oi para minha filha Niara, que ela te manda, tá bom? Que a Niara é a secretária, tá? Ela te manda a ficha para a irmã. E o curso de teologia, ele vai ser gratuito para quem dizima no ministério. A pessoa está dizimando, ofertando constantemente, então ela não vai pagar nada, tá bom? E para quem não dizima e não oferta no ministério, o curso ele vai ter um valor de R$50 mensal, tá bom? Porque ele tem material, né? Ele vai ter apostila, ele vai ter material, então ele é um curso que ele tem um gasto,
Pode ser que ele não tenha gasto muitas vezes para a pessoa que está vendo, mas para nós ele tem um gasto, né? Vamos dar exemplo. Esse estudo aqui eu não fiz ele hoje. Eu não fui lá no chat, coloquei no chat, tirei ele bonitinho e coloquei aqui para vocês. Né? Não funciona assim. Eu estudei, né? Eu pesquisei, eu investi tempo, entendeu? Eu pago. Tem coisas que eu pago, que são pago. Não é de graça. Se eu quero usar algo de qualidade, quero dar algo de qualidade, eu tenho que pagar. Né? Vamos dar exemplo aqui, o Google Meet. O Google Meet, eu pago o Google Meet. Ele é pago. A internet é paga. Né? Eu tenho uma internet lá na minha casa, eu tenho outro aparelho aqui dentro aqui do meu escritório aqui. Para quê? Para termos uma internet de melhor qualidade, para que eu possa dar algo melhor para vocês. Então, essas coisas, ela tem custo. Né? Se queremos aí uma inteligência artificial e ela trabalhe melhor, e ela tenha um resultado melhor, eu tenho que pagar. Se eu quero ter uma apostila de alta qualidade, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar um revisor. Não é de graça. Né? Se eu quero ter uma apostila que ela tem uma capa bonita, um visual bonito, eu tenho que pagar. As coisas são pagas. Elas geram custo. Nós moramos no Brasil, gente. No Brasil aqui, para nascer tem custo, para morrer tem custo. É a grande realidade. Né? Então, esse curso ele vai ser dessa forma. Agora, os outros cursos, irmã Lucinéia, pode convidar qualquer pessoa. Tá? Vamos continuar dando outros cursos fora a teologia. Vamos continuar dando outros cursos. Pode convidar sem problema nenhuma. Irmã Lucinéia, irmã Leila, irmã Sandra. Podem convidar, não tem problema nenhum. Amém? Esses aqui podem passar para outros. Podem passar. Não tem problema não. Entendeu? Nós vamos ter um curso, um outro aviso também, nós vamos ter um curso, tá? Amém, irmã. Irmã Lucinéia, eu vou falar uma coisa para a irmã. Olha, sinceridade, se Deus levantar 10 pessoas como vocês três, 10 pessoas como vocês três, tá bom? Olha, minha irmã, o ministério seria muito abençoado. 10 pessoas como vocês três. Entendeu? 4, né? Que é o pastor, nosso já o pastor Mateus também. Tá? 4. Vocês 4. Deus levantar 10 pessoas como vocês 4. Olha, irmã, estaria bom demais. Sinceridade. Entendeu? 10 pessoas. Nós tivéssemos 20 pessoas aqui, ó. Entendeu? 20 pessoas que fossem fiéis aí no dízimo, fiéis na oferta, mano, nós estaríamos bem. O computador já estaria aqui, né? Teríamos computador, teríamos meio melhor para fazer as coisas, entendeu? E eu tenho um sonho, tá? Vamos demorar um pouquinho mais hoje, tá? Eu tenho um sonho que eu vou compartilhar com vocês três, o meu sonho, e com quem vai assistir pelo YouTube. O meu sonho era todo o nosso material ser dado de graça. Era o meu sonho, entendeu? É o meu sonho esse, é dar de graça. Mas para isso, eu preciso ter pessoas que tenham compromisso com a minha missão. A missão que Deus colocou no meu coração e no coração do pastor Mateus. Quando Deus levantar essas pessoas, empresários, com amor nessa visão, e que a gente possa abençoar com o nosso material de graça, irmã, vai ser um sonho meu realizado. Porque eu sei que tem muita gente que tem muito desejo de conhecer e crescer no Senhor, mas não tem condições. Tem muita gente aí. Muita, muito. Eu fui já uma dessas pessoas um dia. Entendeu? Eu já fui. Eu sei como é que é. Tá? Eu tenho tanto material, gente, que vocês não têm ideia. Eu tenho um site que eu vou pedir para a Niara colocar. Vocês podem ler alguns livros meus de graça, sem pagar. Eu coloquei lá.
já para isso mesmo, para quem não tem condições. Se não me engano, acho que tem uns 12, 13 livros meu lá dentro, lá, entendeu? E com a média aí de 6.000, 7.000 leituras, sabe? Coloquei lá e não ganho nada. Que é o desejo do meu coração, eu sonho isso. Então vamos trabalhar para isso. Divulguem, fale, comente, entendeu? Para as pessoas conhecerem. Eu sou um desconhecido. Vamos lá, então? Então vamos começar. Ah, você que está me seguindo pelo YouTube, né? Nos abençoe. Amém? Com seu dízimo, sua oferta. Tá joia? Em nome de Jesus, né? Vamos trabalhar aí nesse sentido aí, como a Maneila está falando aí, para que a gente possa realmente, né? Eu queria descobrir um jeito de colocar o link, o code na tela. Queria descobrir como é que faz isso. Queria descobrir como é que faz. Para colocar e deixar na tela aí quando for para o YouTube. Quero descobrir. Vou chegar lá. Vamos lá, então. Roteiro. Última aula nossa, aula 6. A igreja com o Espírito Santo não habita. Não é um título que eu gostei muito. Eu queria colocar a igreja com o Espírito Santo habita, mas eu preferi colocar a igreja com o Espírito Santo não habita. Porque o meu objetivo aqui, na verdade, ele é confrontar. Ele é fazer com que você que está aqui na aula e você que me assiste pelo YouTube refletir, pensar. E eu preciso levar vocês a dar um culto racional a Deus. E o culto racional é quando nós pensamos, quando nós analisamos. Entendeu? Porque existe algo muito sério acontecendo hoje. Hoje existem igrejas cheias, mas vazias. Cheias de pessoas, mas vazias. Cultos acontecendo, mas o Espírito Santo não está conduzindo. O Espírito Santo foi colocado para fora. E pior é que ninguém está percebendo isso. Ninguém está percebendo o que está acontecendo. Ninguém está percebendo. Sabe, você que me assiste pelo YouTube, eu vou te fazer uma pergunta para você. Você acha que o Espírito Santo repetiria todas as vezes o mesmo culto, do mesmo jeito? Kátia, seja bem-vinda. Neara, seja bem-vinda em nome de Jesus. A Kátia é minha irmã, pastor. Sua irmã, amém. Seja Você bem-vinda. aqui para ela. Por isso que eu Amém. perguntei se eu podia convidar. Pode, irmã, pode sim, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Então, a grande pergunta que nós devemos fazer é essa. Será que o Espírito Santo é a pessoa que hoje ela é a mais importante do culto? Ou será que estamos colocando ela para fora? Você que me assiste pelo YouTube, eu te pergunto, será que o Espírito Santo, ele durante 1 ano, 2 anos, ele repetiria o mesmo culto? Ele faria do mesmo jeito? É o que temos que perguntar. Será que ele agiria da mesma forma? Você acha que um pastor, minha filha Niara está aqui, e ela viveu esse acontecimento comigo. Você acha que o pastor hoje, depende de onde você vai, ou de uma outra igreja, teria a capacidade de pegar o microfone, colocar ele em cima do púlpito e falar assim: quem vai dirigir o culto hoje é o Espírito Santo, e deixar o culto simplesmente acontecer? E pessoas começarem a ser usadas dentro do templo de uma forma maravilhosa. Isso nós vivemos lá em Batuba, isso. Muito bem, irmã Luciné, com certeza não. Não daria uma liberdade para o Espírito Santo. Mas ninguém está percebendo isso. Sabe por quê?
Porque quando a ausência do Espírito Santo torna-se algo normalizado, nós espiritualizamos tudo. Tudo torna espiritual. Tudo torna espiritual. Sendo que as pessoas não sabem, nem sabem o que é espiritual, como nós estudamos na aula passada. Ah, se você é tão espiritual, me diga para mim qual é o seu nome no reino espiritual. Como você é conhecido lá? Como Paulo diz, nós somos um espetáculo. Eu te pergunto, como você é conhecido lá? Como te conhecem? Torna algo religioso. A grande verdade é essa. Nós já paramos para olhar o livro de Atos. Olhe para o livro de Atos, você vai ver que a pessoa que mais aparece no livro de Atos é o Espírito Santo. Presta atenção. É só ir lá no chat e perguntar quantas vezes o Espírito Santo aparece em Atos. Quantas vezes cita ele? Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quantas vezes? Você vai ficar admirado com a quantia de vezes que o nome dele é mencionado, que ele aparece. Ele não era um convidado, ele era a pessoa mais importante. Hoje o que nós estamos vendo é o contrário. A pessoa mais importante é o pregador, é o pastor, é quem vai louvar, é a música, é a emoção, o sentimento, menos ele. Ele é a pessoa menos importante. Essa é a grande verdade. É isso aí, Massandra. É a verdade. Em Atos, antes de manifestar poder, existia a oração. Quando eu falo oração aqui, eu quero que fique bem claro que não é o que nós vemos hoje. Ok? Na língua portuguesa, a palavra oração, dois pontos, diálogo entre duas pessoas. Isso é uma oração. Hoje nós não temos diálogo entre duas pessoas. Nós temos uma igreja que fala, 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 louva, 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 e acabou. Depois dá a palavra para alguém que vai lá ler um versículo bíblico, põe as suas ideias, põe os seus preceitos, os seus conceitos, as suas leis humanas, fundamentos humanos, e pronto. Fica-se nisso. Michele, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Fica-se nisso. Fica nessa realidade. Nós estamos vendo uma igreja onde o Espírito Santo não é a pessoa mais importante, onde a oração é um mero movimento religioso, onde a dependência, antes da manifestação, tinha dependência do Espírito. Qual é a sua vontade? Qual é o seu querer? Gente, vocês querem ver a manifestação do Espírito Santo? Leia o avivamento da Rua Azusa. Leia. Gente, o homem que foi instrumento para aquele avivamento, você raramente vai ver ele dentro do livro aparecendo. Coisa mais rara. Coisa mais rara. Era o Espírito Santo.
Antigamente, eles se reuniam na igreja de Atos, esperando o Espírito Santo, esperando o mover dele, esperando a direção dele. Hoje, o que nós vemos é que simplesmente começamos tudo sem a presença dele. Alguém entrou aqui, mas saiu, não ficou. Entrou mais uma pessoa e saiu. Ah, não ficou. Essa é a grande verdade. Aí, sabe o que é mais interessante? Pedimos no final para Deus abençoar. Pedimos no final para que Deus abençoe. É incrível. Então, o que nós vemos hoje é uma igreja onde o Espírito Santo é a pessoa menos importante. Não adianta perguntar aqui, o Espírito Santo ainda está dirigindo? Não está. Não está. Se eu perguntar para você, o Espírito Santo está dirigindo a sua vida? Quantas vezes ele já disse não para você hoje? Quantas vezes você decidiu fazer algo hoje e ele falou não? Não quero que você faça isso. Não quero que você vá lá. Não quero que você fale isso. Quantas vezes ele falou isso para você hoje? Quantas vezes ele já falou isso para mim hoje? Já que eu ouvi, prestei atenção nele? Precisamos parar e pensar. Porque atividade não é sinal de direção. De maneira nenhuma. Fazer um monte de coisa não quer dizer que o Espírito Santo está dirigindo. Sim, é uma forma de apagar o Espírito Santo, Niara. A grande verdade. Triste. E é o que estamos fazendo hoje. O pastor Cláudio falava uma frase e eu gostava muito. O pessoal está colocando o Espírito Santo dentro de uma caixinha e falando para ele, fique fora do culto. O culto é para Deus. Mas nós sabemos melhor do que você como adorar a Deus. Como prestar um culto a Ele. A maioria deve saber nem o que significa a palavra culto. Começar por isso aí. Só quem ficar aqui no final, depois que eu parar a gravação, que vai descobrir o que significa a palavra culto. Aí eu vou falar o que significa. Seja bem-vinda. Tem mais uma pessoa aí. Então, quem ficar no final vai descobrir o que significa a palavra culto. Da onde ela se origina, de qual raiz. E vamos descobrir que não tem nada a ver com o que pregam aqui no Brasil, nada a ver com o que ensinam aqui no Brasil, nada a ver. Nada a ver. Hoje, tem muito movimento e pouco relacionamento. Eu costumo fazer uma pergunta. Você conhece a voz do seu pastor? Se ele voltar hoje e te chamar, você sabe que é ele? Sabe? Conhece a voz dele? Ou será que você ouve a voz de uma agenda? Porque quando a agenda toma conta, o Espírito Santo sai. Ele se retira. Amém, Luciana, filha da irmã Lucinéia, que bênção, seja bem-vinda. Olha, que legal, né? Olha, irmã Lucinéia trazendo a família, glória a Deus, que bênção. Meu nome é pastor Charles, não, meu nome é Charles, não é pastor Charles, não. Meu nome é Charles, tá bom? Sou pastor da comunidade Cristã Essência do Caminho em Veredas Antigas e me coloco à disposição de vocês
tá? Quiserem conversar, aconselhamento, oração, me ponham à disposição. Estou aqui para servir vocês. Tá bom? Nós vamos continuar aqui, então. A grande questão é essa. Então, nós estamos substituindo o Espírito Santo, a intimidade, a comunhão, por agenda. Aí é uma agenda. É desse jeito que tem que fazer. Dessa forma. Não, não pode ser assim. Tem que deixar ele tomar conta, deixa ele ser livre, deixa a liberdade para ele. Se ele quiser parar aqui, que a gente comece um louvor, que a gente comece a orar, que a gente comece a fazer um pedido de oração, deixe ele. Ele é o Senhor da igreja. Ele está aqui para conduzir a igreja. Ele vos guiará em toda verdade, o Espírito Santo. Falta de temor. Nós vamos ver isso lá na igreja de Atos, em Atos 5, versículo 3 e 4. Quando Ananias e Safira vão mentir sobre venda de um terreno. E não sei nem para que mentir, né? O terreno era deles. Mas queriam imitar Barnabé, né? Queria fazer igual. Parecer. Quantos estão querendo parecer? Até mais que o Espírito Santo. Quantos? Quantos estão achando que estão, sabe, que estão agradando homens, estão sendo aplaudidos por homens, estão sendo exaltados por homens, mas estão entristecendo o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Estão tratando o Espírito Santo como algo comum, sem valor. Quantos temos temor hoje? Temor na igreja hoje? A reverência? A reverência? E eu, particularmente, vou ser bem sincero, minha filha está aqui, ó, não vai me deixar mentir. O pastor vai falar lá, vamos levantar para orar. Se o senhor falar para mim levantar, não levanto, não. Ah, levanta a mão agora. Levanto, não. Não levanto. Meu culto tem que ser racional. Tem que ser o que eu quero fazer. Né? A irmã Luciné, como neuroterapeuta, irmã Sandra, que estava estudando, irmã Leila, sabe que racional é algo que a minha mente decide fazer. Não é porque alguém me manda fazer. Tanto que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a irmã Lucinéia, que já convive comigo bastante tempo, a irmã Sandra, a irmã Leila, a Niara, que é minha filha. Nem ela que é minha filha, eu não mando fazer as coisas. Eu converso com ela, eu dou conselho. Então, quando pesa um pouquinho, aí eu falo, ó, não fizer, eu vou aí. Com uma vara e dou umas varadas. Só que ela mora lá em São José e eu moro em Pindamonhangaba. Eu estou bem longe um do outro. Né? Mas a gente faz de brincadeira. Mas não pode ser assim. Entendeu? Não pode. Né, minha? Entendeu? A gente não pode ser assim. Nós não estamos aqui para mandar em ninguém. Quem manda é o Espírito Santo. Ele manda, ele dita as regras. O que ele fala é lei. Mas aí que está o problema. Muitas vezes, hoje, nós temos igrejas, não estou dizendo que é todas, mas que está igual Sansão. Está igual Sansão. Está lá com Dalila. Ah, se me amarrar assim, eu não escapo. Olha, os filisteus. Não. Primeira vez. Segunda vez, terceira vez, a Bíblia já fala. E o Espírito Santo não estava mais nele. Não era mais com ele. E nós ficamos cheios de religiosidade que nós não notamos que o Espírito de Deus já se retirou da igreja. Ela não está mais ali. Não está agindo mais ali. Não tem mais. Agora tudo ali é coisa de homem. Mover de homem, agir de homem, falar de homem.
Gente, qual era, vamos lá, quem pode me responder? Qual era a coisa mais preciosa que Jesus tinha com Deus? Quem pode me responder? Hein? Ele fala algumas palavras, ele fala algumas palavras assim que é lindo demais. Então vamos lá, intimidade, comunhão, muito bem, irmã Sandra. Comunhão, intimidade, irmã Leila. Agora já começaram a falar, ó, vamos lá, alguém pensou mais alguma coisa? Coloca aí, vai. Intimidade, comunhão. Eu e o Pai somos, vamos lá, quem vai escrever? Somos um. Muito bom, irmã Siné, irmã Leila, muito bem, meu Pai, somos um. O Pai nunca me deixou. Quem completa a frase? O Pai nunca me deixou só. Amém, irmã Sandra? Unidade. Então, olha só. O que Jesus mostra para nós com essas palavras? O que é precioso? Falar em línguas, é pular, sapatear, rodopiar? Não. Intimidade, comunhão, relacionamento. Isso, irmã Leila, relacionamento é mais importante que tudo isso. E hoje a igreja está deixando relacionamento para movimento, para ativismo. A igreja de Atos, não. O Espírito Santo era a pessoa mais importante. Hoje canta-se sem unção, prega sem direção, lidera sem ouvir. Por isso, e quando começou a ver aquela contenda lá entre as viúvas, sim, é vontade do homem que está prevalecendo, irmão Siné, muito bem, verdade? Por isso que quando começou a ver aquela contenda dentro da igreja de Atos, sobre a questão da refeição, do alimento, foi levantado os diáconos. Aí os apóstolos falaram o quê? Para que nós nos ocupamos com a oração. Ó, intimidade com o Espírito Santo, saber o que ele vai querer. Obedecer ele, ouvir ele. E a palavra. Então, olha só. Nós vamos nos ocupar com relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra. Hoje, gente, é um horror. É um horror. Me convidaram para dar um curso de guerra espiritual numa igreja e montaram uma equipe de intercessão. E lá foi o Charles, né? Aí, o dia de oração, me convidaram para ir, fui eu, né? Participar da oração. Gente, quando começaram a orar, eu falei, não acredito. Falei, estou no mercado de peixe. Estou no mercado de peixe. Sério, tá? Poliana, seja bem-vinda. Parece também, cara. Seja bem-vinda, Poliana. Essa é minha sobrinha. Aê, família toda junto, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos lá, ó. Vamos lá. Aí me convidaram. Me convidaram para poder participar da oração e fui. E estou lá, né? Estou lá, esperando que alguém assuma a liderança, coordene a oração, porque eu creio que vai se orar, existe um roteiro para orar, existe uma direção. Não, vai cada um dobrando o joelho e cada um começa a orar. Eu falei, tá bom, mãe, dobrei meu joelho também, né? E fui orar. Aí chegou uma hora, eu falei assim, bom, agora eu vou sentar e vou observar. Porque
Me chamaram aqui para ensinar, né? Então eu tenho que observar para ver o que está errado para ser corrigido, né? Aí eu cheguei a pensar, eu estou no mercado de peixe. Não é possível. Cada um orando para uma coisa diferente. Falei, gente, que legal. Torre de Babel. Cada um fala uma língua. Interessante. Sabe, ninguém lê, né, Gênesis 11. Ninguém está lendo. Uma bagunça. Aí, faltando 5 minutinhos para terminar, para dar 1 hora. Aí, um monte de gente se levanta, vai embora. Sobe um grupinho de 6, 7 pessoas e vai lá na frente, faz uma oraçãozinha de 5 minutos, entregando a oração ali e vai embora também. Como se nada tivesse acontecido. Falei, gente, falar para mim não serve, não. De maneira nenhuma. Modelo está onde? Modelo está onde? Aí comecei a dar o curso. De intercessão, de guerra espiritual. Só que não dei curso nenhum. Porque era mais gente perguntando da própria vida, que eu cheguei e falei o seguinte, gente, vamos ver o seguinte, vamos marcar horários para a gente conversar sobre coisas pessoais, porque senão a gente não consegue sair de lugar nenhum. Lugar nenhum. Aí conversei com o pastor, porque eu não era dessa congregação, né? Não era dela. Conversei com o pastor, consegui um horário onde eu poderia aconselhar. Aí nós combinamos, quando for casal, jóia. Quando for uma irmã, vem 2. Aí vai ser na cozinha, com a janela aberta, que dá para a rua, tá? Para não ter problema. Ah, mas assim é chato, é falar de coisa pessoal. Então, para mim não serve. Para mim não serve, então. Não dá. Entendeu? Não tem. É o que a igreja está hoje. Essa é a igreja hoje. Uma igreja que nem as pessoas sabem para que estão orando. Enquanto a igreja de Atos estava lá reunida, orando, clamando, porque Herodes prendeu Pedro, para que ele fosse liberto, para que ele não morresse, porque Pedro ia matar ele no outro dia. Enquanto eles não viram Pedro solto, eles não pararam. Cadê a igreja de oração? Eu peço para os irmãos aqui, terminamos os 30 dias, coloque seu pedido de oração. E ninguém coloca pedido de oração. Cadê a igreja? Aí depois vira e fala, pastor, não trabalha. Não trabalha mesmo, dá trabalho para ele, velho. Você que me assiste pelo YouTube, né? Não me dá trabalho, eu vou trabalhar como? Ninguém me chama para aconselhar. Ninguém me chama para orar. Ninguém me chama para estudar a Bíblia, né? Ninguém manda pedir de oração. Eu vou trabalhar como? Aí depois disso, o pastor não gosta de trabalhar. Gente, é sério. Sabe, isso é sério. E eu te pergunto, se o Espírito Santo decidisse falar com você hoje, essa noite, eu decidisse falar com você, e aí? Mas, pastor Charles, ele não vai falar com a igreja? Não é lá na onde se reúne que ele vai falar? Não é lá? Não é lá? Ele vai usar o pastor para falar? Não. Primeiro que você faz parte da igreja. Você é um tijolo da igreja. Nós somos pedra viva da igreja universal, de todos os santos. Assim está escrito. Mas então, é com o meu pastor que ele vai falar, né? Aí ele fala comigo. Não também. Não como assim é. Está escrito, nós somos sacerdotes reais. Está escrito. Somos sacerdotes, todos.
temos ousadia de entrar no Santo Santo. Todos podemos ouvir o Espírito Santo. Basta estarmos dispostos a obedecer. Basta. Disponível a obedecê-lo. Você para ouvir ele? E aí? Se ele decidisse falar hoje, você pararia para ouvi-lo? Pararia o que você está fazendo para ouvi-lo? Se ele mandasse você mudar de direção hoje, a sua vida, você mudaria? Você mudaria? Você obedeceria na hora? Algo a se pensar. Ou simplesmente nós vamos dar um jeitinho de ajustar ao que nós já decidimos? Eu já decidi isso. Então eu vou ajustar, né? Vou ajustar. Já decidi? Eu te pergunto, qual foi a última vez que o Espírito falou com você? Ah, falou comigo ontem. Falou que vai me dar um novo emprego. Te garanto que não foi ele. Te garanto pra você que não foi ele. Sério. Vou te deixar triste, mas não foi. Porque eu não vi ele mudar emprego de ninguém na Bíblia. Não vi isso acontecer na Bíblia, não. Ele não mudou o emprego de Paulo. Paulo continuou sendo fabricante de tenda. Ele não mudou o emprego, não. Na verdade, teve um momento que ele tirou Paulo do emprego para servir só ele. Isso eu tenho na Bíblia. Isso sim, eu tenho na Bíblia. Depois Paulo voltou a fazer tenda. Isso a Bíblia mostra para mim. Isso a Bíblia mostra para mim. Mostra que tem pessoas que têm que trabalhar. Isaac teve que plantar. Está escrito. José trabalhou muito, né? Escravo. E aí? Quando o Espírito Santo cansa a sua vida? Aline, seja bem-vinda. Me responda, quando o Espírito Santo cancelou algo na sua vida? Quando ele diz para você, olha, não faça isso. Quando foi a última vez que ele disse não? É isso aí, Guinhada. Melhor obedecer. Antes que acabe acontecendo aquilo que a gente não queira, né? Mas e aí, por que o Espírito Santo fez isso? Porque ele diz não. É, ele diz não. Qual foi a última vez que você fez algo que o Espírito Santo mandou você fazer? E aí? Me conta, quando foi a última vez sua? Eu te conto. Eu te conto a minha. Poderia te contar um monte de coisa para você. Mas eu vou escolher uma. Vocês querem ouvir? Quem quer ouvir, põe o coraçãozinho aí, vai. Que eu vou contar. Vamos lá. Oi, isso, eu vou contar então. Estava em casa. Eu estava em casa, falou para mim assim: pegue o carro e vá para Marmelópolis. Nem sabia dessa cidade existia. Tinha ideia que essa cidade existia.
E eu fui descobrir onde era essa cidade. E eu falei, Senhor, não tenho combustível. Ele falou, entra no carro, você não tem fé? Eu falei, tenho. Então entra no carro e vai. Peguei o Samuel era pequenininho, pus ele no banco de trás, sorteei na cadeirinha, e fui, Marmelópolis. Marmelópolis é bem aqui no começo de Minas, bem no começo de Minas. Você entra por Delfim Moreira e vai embora, gente. E você só desce, 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 desce. Jesus. E eu fui. E eu tinha conhecido uma irmã. E há muito tempo eu não via ela. E ela começou a orar para que Deus me levasse. Ela sofreu um acidente e começou a orar para o Senhor me levar lá na casa dela. Nós fizéssemos um culto na casa dela. E eu fui. Cheguei lá, procurei essa irmã. Aí explicaram para mim o que tinha acontecido, onde ela estava. Que tinha uma outra irmã que eu conhecia também, que era de lá. E eu fui na casa dessa irmã lá. Quando eu cheguei lá, nossa, ela me viu, me abraçou, conversamos. E que ela falou, não, você está pedindo para Deus poder mandar você aqui para nós fazer um culto e tal. Eu falei, então vamos fazer. Né? Eu, o irmão, o Espírito Santo, Jesus e o Pai, vamos fazer um culto, os anjos. Vai ser nós, porque não tem ninguém, né? Ela falou, não, irmão, vamos fazer nós aqui. Eu pedi, o Senhor te trouxe. E beleza. Começamos lá, começou a chegar gente. E encheu a casa, fizemos um culto maravilhoso. Fui parar na casa das pessoas. Aí, no final, um irmão foi me dar a paz do Senhor para ir embora e deixou algo na minha mão. Quando eu fui me ver, era um valor financeiro para me pôr combustível no meu carro, para mim poder voltar. Então, eu viajei sem combustível, obedecendo a voz do Espírito Santo, obedecendo a voz dele. Eu tenho várias coisas que eu fiz também, já, e que, assim, foi fantástico. Você vê o Senhor trabalhando. Uma vez fui visitar um casal. E o marido não estava. E eles não eram casados, eles moravam junto. E ele chama Barbosa. E eu peguei sabe, começou a me incomodar e visitar eles, e fui visitar. Falei, amém, né? Creio que o Espírito Santo está mandando eu ir, eu vou, Espírito Santo, eu vou lá. Peguei e fui visitar eles. Cheguei lá, estava a esposa, agora eu esqueço o nome dela, e os pais dela. Conheci os pais dela, evangelizei eles, e de repente ela começa a chorar. E ela começa a chorar e que ela falou para o marido dela que ela queria casar e ele falou não. Ele não queria casar com ela na igreja. Ele não queria casar com ela. Aí eu falei assim, onde que ele está? Aí ela falou assim, ele está viajando. Então liga para ele agora. Liga para ele aí. Aí pegou o telefone, ligou para ele. Falou, Barbosa, é o Charles que quer falar com você. E ele gosta muito de mim, sabe? Ele gosta muito de mim, né? E ele não, o Charles, dá o telefone aqui. Falou, pera, eu vou pegar o telefone aqui, eu vou arrumar um jeito que eu ponho no Viva Voz aqui, que eu consigo ouvir e dirigir para não dar problema. E eu fiquei quase uns 40 minutos falando com ele sobre casamento. E ele falou para mim assim, Charles, põe no telefone no Viva Voz. Aí eu coloquei. Aí ele falou, Michele, quer casar comigo? E ele pediu ela em casamento por telefone. Essa é uma das experiências que o Senhor me deu, pela graça, né? Eu estar ministrando pessoas, sendo usado por ele, dentro de hospital. Já aconteceu coisas assim fantásticas. As pessoas falam para mim, vai e faz tal coisa, vai em tal lugar. E a pessoa se converter ali, chorar, sabe, entregando a vida para o Senhor. E eu te pergunto para você, qual foi a última vez que você obedeceu o Espírito Santo? Mas você tem a convicção que você obedeceu o Espírito Santo. Você tem a convicção que foi ele que falou com você. Não foi intuição sua, não foi sentimento, emoção, não foi ele. Você fala, foi o Espírito Santo que fez isso.
Ele que falou comigo. Ele que mandou. Ou foi ele que disse não? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não divide governo. Esqueça. Ele não divide governo com ninguém. Ou ele governa, ou é eu e você. Deixa eu deixar algo bem claro para você. O Espírito Santo não ocupa cargo. Ele não ocupa cargo. Ele sim tem um título de guia. Ele tem um título de nos ensinar tudo aquilo que tem ouvido de Jesus. Ele governa. Ele conduz. E ele tem autoridade para isso. E agora eu vou te dizer algo para você entender, uma vez por todas, de uma forma muito clara. Muito clara. Ele não governa só um pedaço de você. Ele não governa só uma parte. Ou é tudo, ou é nada. Isso é muito claro, muito nítido. E você tem que parar para pensar. Ele não governa uma área da sua vida e uma outra fica sem governar. Não. Eu podia dizer para você que você é como se fosse uma grande casa. E ele quer governar todos os cômodos que são áreas da sua vida. Eu posso falar para você e te afirmar que, de repente, você tem uma estrutura para ser líder fantástica. Sério. Você que me assiste pelo YouTube, de repente você tem uma estrutura para ser líder. Ou de repente você tem um talento para fazer o que você faz dentro do corpo de Cristo maravilhoso. Não falte conhecimento para você. Sério, não falta conhecimento. Você é apta. Você é hábito para fazer aquilo que você está fazendo, o que você quer fazer. Sério. Mas talvez te falte algo. Rendição ao governo do Espírito Santo. Falta um coração rendido. Quem diz, eu estou aqui para obedecer. Eu estou para mudar se for necessário. Eu estou para mudar, para me converter do caminho. Eu estou para mudar a direção. Eu paro de fazer se for necessário. O livro de Atos não é um livro de eventos. Não é um livro para você ler e falar, nossa, que igreja maravilhosa, olha, a igreja podia ser assim hoje, olha que igreja fantástica. Não, não é esse livro, não está ali para isso. Não está ali para isso. Esquece. Se você vê a igreja de Atos como uma igreja, olha, maravilhosa, fantástica, uma igreja que nós podíamos imitar ela, uma igreja que nós deveríamos ser assim, olha, ou se não, uma igreja para você colocar como padrão para a igreja hoje e dizer, nós estamos longe, é impossível chegar nisso, não tem como chegar nisso. Eu vou dizer algo para você.
Deus não quer que nós sejamos a igreja de Atos. Sendo que eu peço muito isso para ele. Que sejamos uma igreja que siga os passos da igreja de Atos. Isso eu peço. E para seguir os passos da igreja de Atos, tem que ser uma igreja que esteja no controle do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Esqueça. Não tem outra forma. A questão não é o que fazemos. Não é o que fazemos. É quem está no controle do que fazemos. Quem está dizendo sim e dizendo não? Quem é? Nosso jovem pastor Mateus, ele não pode estar aqui, que ele está fazendo a obra. Ele sai de noite para evangelizar e sai de noite para poder fazer visitas. Ele falou uma coisa no culto sábado e é verdade. Ele falou que eu não gosto que me chama de pastor, que me coloca título. É verdade, não gosto mesmo. Aí ele me chamou de servo. Eu acho que é o melhor título que cabe a um cristão, é servo. Porque Jesus diz que aquele que quer ser primeiro, sirva aos outros. Aquele que quiser ser grande, sirva aos outros. Ele falou isso. E é a grande verdade. Nós somos servos do Espírito Santo, somos servos uns dos outros, servos da igreja. Nós estamos para servir aquilo que o Espírito Santo nos orienta, coloca sob nossos cuidados, que é os dons e ministérios, nos orienta a fazer. Aí seremos uma igreja que estaremos caminhando no caminho da igreja de Atos. Eu não quero uma igreja que funcione bem. Eu não quero uma igreja certinha. Você esquece disso. Eu quero uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Eu não quero uma igreja perfeita. Não vai ter. Porque os tijolinhos dessa igreja são todos imperfeitos. Mas eu quero uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. A igreja só será a imagem de Cristo e refletirá a imagem de Cristo ao mundo quando o Espírito Santo voltar a ser o líder absoluto dela. E você é um tijolinho desta igreja. Eu sou um tijolo dessa igreja. Somos todos irmãos. Somos todos parte do mesmo corpo. Somos todos parte de uma única família, a família de Deus. Fomos todos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Sangue precioso, valioso, maravilhoso. Quem está me acompanhando, nós já estudamos sobre isso já. Já falamos sobre isso. Quem está disposto, a partir de hoje, a dizer para o Espírito Santo, eu não quero mais estar no controle. Eu não quero mais controlar, eu quero ser controlado. Quero ser dirigido. E quero fazer isso de livre, espontânea vontade. Quem está disposto, presta bem atenção. É a nossa última aula dentro dessa série. E é a aula que Deus mais trouxe pessoas aqui hoje.
Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, a forma que está o seu coração, que nós podemos estar sorrindo, estar alegre, mas aqui dentro a dor está enorme. A dor está grande. A dor está muito grande. E eu quero te dizer uma coisa. Deixa de dirigir e se permita ser conduzida pelo Espírito Santo. Pega o seu momentinho a sós com Ele, só você e Ele, que aqui a gente não ora, a gente não faz isso. Aqui na aula a gente não faz isso. Eu costumo falar que a oração que Ele quer de nós é a resposta, é a obediência, é a resposta ao que ouvimos, ao que aprendemos. E deixe que Ele dirija a sua vida. Deixe que Ele conduza a sua vida. E se você nunca conheceu Jesus ainda, eu te garanto que o primeiro lugar que Ele vai te levar é conhecer Jesus. É conhecer o mestre mais maravilhoso que existe. É conhecer aquele que é fantástico, maravilhoso, tremendo, lindo, lindo. Não tenho nem palavras, eu não encontro palavras para descrever o que Jesus é. Porque nesse mundo aqui não tem palavras que enquadram nele. Perfeição absoluta. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Que o Senhor possa fazer da comunidade cristã a essência do caminho Veredas Antigas um ministério onde o Espírito Santo conduza. Ele seja o Senhor. E eu tenho total consciência que ao pregar isso hoje, amanhã ele pode mudar tudo. Ele pode dizer, olha, todo o plano que vocês fizeram, vamos mudar tudo. Não é isso que eu planejei. Não é isso que nasceu no coração do Pai. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o profundo do coração de Deus. Então ele sabe o que Deus sonhou para esse ministério. Ele sabe o que Deus sonhou para a vida de cada um de nós. Ele sabe. Mas ninguém. Amém? Então que Deus abençoe você que me assiste pelo YouTube. Você que quiser sair, pode sair. Quem quiser ficar, para continuarmos conversando um pouco, fazer pergunta, fique à vontade. E eu vou, né, dizer o que significa a palavra culto, tá bom? Só que é assim, ó, eu vou sair daqui, vou parar de gravar, vou dar uma corridinha lá dentro, que a Francine está chorando, e eu vou deitar ela. Francine, para quem não sabe, está aqui pela primeira vez, é a minha filha que nasceu com 16 doenças, tá bom? Então, ela não faz nada sozinha, tudo ela depende do pai dela. Então, eu corro lá e eu deito ela e já volto, e nós vamos falar da palavra culto, o que ela significa. Então, vamos parar a gravação.